Sejam bem-vindos às conversas Agir, do Gabinete de Inovação Regional, uma iniciativa do projeto Agir for Innovation, com foco na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação. É um projeto cofinanciado pelo Programa Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Sou a Cristina Nobre e temos connosco hoje, para as nossas conversas Agir, a investigadora Marta Henriques. Olá Marta, seja bem-vinda. Olá. A Marta é doutorada em Engenharia Química, com a especialidade em processos químicos. Atualmente é diretora do Instituto de Investigação Aplicada do Politécnico de Coimbra e professora adjunta na Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra. Também leciona nas áreas de Tecnologia Alimentar e Biotecnologia. É investigadora integrada no Centro de Investigação Cernas, do Politécnico de Coimbra, no Grupo de Ciências e Engenharia Alimentar. É co-inventora de 5 patentes nacionais e um modelo de utilidade na área de Ciências e Tecnologia dos Alimentos. Também coautora de 2 livros. Recebeu 13 prémios e distinções no domínio da inovação e desenvolvimento de novos produtos alimentares. O desenvolvimento de novas formulações de novos produtos lácteos é a temática que a traz aqui hoje. Marta, vou iniciar a nossa conversa por perguntar como é que surgiu esta ideia e a importância de estudar e desenvolver novas formulações de produtos lácteos com características tecnológicas, organoléticas e nutricionais alimentares. Ora bem, nós podemos ver aqui esta inovação, digamos assim, no setor dos lácteos por 2 perspectivas. Uma perspectiva pelo lado consumidor, que procura produtos mais saudáveis, que é uma tendência atual do mercado. Procura também produtos que não lhes provoquem, em termos das suas intolerâncias, problemas de saúde. E também uma perspectiva mais de conhecer novos sabores, novas texturas, provar novos alimentos e ter essa sensação. Por lado da indústria, existem outras motivações que têm a ver com o aumento do número de produtos e o portfólio que as empresas podem oferecer aos consumidores. Por outro lado, diminuir os próprios custos de produção dos alimentos que produzem. Por vezes existe a atualização ou outros ingredientes que são introduzidos nas formulações e é necessário proceder a alguns ajustes. E estas são essencialmente as motivações que levam ao desenvolvimento destas novas tendências, sabores, texturas, propriedades dos alimentos. Muito bem. E quais os produtos lácteos onde já colaborou juntamente com a sua equipa de investigação na implementação de melhorias tecnológicas, organoléticas ou nutricionais? Nós já cobrimos uma vasta gama de produtos lácteos, desde a questão dos queijos frescos, queijos curados, iogurtes, manteiga, leitelho, também denominado por buttermilk, e até gelados, frozen yogurt. Pode dar-nos alguns exemplos concretos da melhoria em alguns destes produtos? Posso, por exemplo, começar com a questão da manteiga e do leitelho. O leitelho é o subproduto que resulta do próprio fabrico da manteiga e a ideia deste projeto consistiu em inovar e, em vez de termos uma manteiga convencional, produzimos uma manteiga com componentes e propriedades probióticas. Um probiótico ou um alimento probiótico é um alimento em que tem micro-organismos que vão promover benefícios ao nível da microflora intestinal e do regulamento do intestino. Quando nós começámos a desenvolver este trabalho, tínhamos algum receio, digamos assim, que os produtos que resultavam desta introdução e desta inovação tecnológica não funcionassem, é sempre o primeiro desafio. No entanto, verificámos que, afinando alguns parâmetros tecnológicos, conseguimos obter produtos, quer manteiga, quer o próprio subproduto, muito ricos e com grande teor de bactérias probióticas e que sim
conseguem ter um efeito bastante positivo nos consumidores finais. Relativamente também à manteiga e ao leitelho, também desenvolvemos produtos não só derivados de leite de vaca, mas também de leite de ovelha e de leite de cabra. Um bocadinho com o objetivo também de promover os produtos de origem endógena e do próprio território. No caso, por exemplo, do queijo fresco e do queijo curado, o objetivo já foi ligeiramente diferente. O interesse foi a valorização das proteínas que resultam, que estão no soro, que resultam do próprio processo de fabrico de queijo e que apresentam elevadas propriedades bioativas. Aqui, a primeira fase do processo consistiu na concentração dessas mesmas proteínas, ou seja, a valorização do próprio subproduto que é produzido na queijaria. Conseguimos a produção desses próprios concentrados e depois a sua reincorporação e reaproveitamento nos próprios produtos que a queijaria faz. Isto permite obter alimentos com alto teor proteico e cujas propriedades das proteínas em causa também são bastante benéficas na questão do consumidor. Tivemos, por exemplo, outro trabalho com o qual tivemos bastantes desafios para ultrapassar, consistiu no desenvolvimento de gelados, onde tivemos aqui três objetivos principais. O primeiro objetivo consistiu na redução do teor de gordura nos gelados. A gordura é um dos ingredientes que confere aos produtos lácteos a sensação de cremosidade nos próprios produtos. E o que é que acontece quando nós reduzimos este teor de gordura nos alimentos? A textura e esta sensação de cremosidade é alterada e nós temos que arranjar soluções ou ingredientes que nos possam mimetizar essa tal sensação de cremosidade nos produtos que vão ter, à partida, esse menor teor de gordura. Existem alguns produtos, mas é preciso sempre afinar essas concentrações para que depois o consumidor final fique satisfeito com o próprio resultado. Outro aspecto relevante nesta parte dos gelados consistiu em reduzir o teor de açúcar e substituí-lo por açúcares naturais, ou seja, a sacarose, que é o açúcar mais convencional, foi substituído por mel, por exemplo, por xilitol. É um adoçante natural que, por exemplo, tem um teor calórico 40% inferior ao da sacarose, ou por outros adoçantes, por exemplo, a stevia, ou entre outros. O que é que isto permite? Permite produzir gelados com sensações organoléticas muito semelhantes àquilo que nós temos no mercado, mas com teores calóricos bastante mais reduzidos e bastante mais interessantes em termos depois para a saúde. Outro desafio, por último, relativamente aos gelados, foi diminuir o teor de lactose nos gelados. Ou seja, pessoas que têm este tipo de patologia, de intolerância, muitas vezes ficam limitadas com as opções que existem no mercado de produtos isentos de lactose. O objetivo aqui foi produzir estes gelados sem lactose. Este é um processo que utiliza enzimas que degradam este açúcar, a lactose, que depois de degradado não tem qualquer impacto, digamos assim, e as pessoas que são intolerantes podem consumir estes produtos. E por isso, estas três abordagens à volta dos gelados também foi possível
e também resultaram em produtos muito interessantes. E quais os obstáculos encontrados quando se desenvolvem novas formulações? Ora bem, existem vários tipos de obstáculos. A primeira, desde logo, é quando nós mudamos qualquer coisa na receita ou até no próprio processo de fabrico, porque deixámos de ter um determinado equipamento e tivemos que o substituir por outro. O que é que se vai notar logo no produto final tem a ver com as características organoléticas e sensoriais para o consumidor. Isso é o fator decisivo da compra do consumidor final. E a fidelização das pessoas para aquele produto lácteo está intrinsecamente relacionada com essa sensação que ele tem do produto, a percepção que ele tem do produto. Ora, se a pessoa vai ao supermercado para comprar aquele produto especificamente porque tem aquelas características, nós não podemos adulterar essas características. E o que nos exige um conjunto de alternativas e soluções que, por ter acontecido alguma coisa que se alterou ou porque o ingrediente deixou de ter uma proveniência e passou a ter outra, provoca essa tal alteração, nós temos automaticamente que fazer ajustes ao processo para evitarmos que essas alterações se verifiquem na parte do produto final. Ora bem, isso talvez seja dos problemas que mais surge e que no dia-a-dia das empresas é um próprio desafio. Outra questão tem a ver um bocadinho com algumas limitações económicas por parte das empresas. Muitas vezes a situação económica das empresas obriga-as a tentar reduzir custos durante o processo de fabrico dos seus alimentos. E o que é que acontece? Isso faz com que os próprios equipamentos ou a tecnologia muitas vezes não é a mais apropriada para nós conseguirmos as características que pretendemos. E isso depois causa constrangimentos nas propriedades finais do produto e até depois durante a própria comercialização, porque vamos ter produtos que vão estar sujeitos a maior reclamações e maior volume de devoluções. E isto acaba por causar, ser muito pesado economicamente para as empresas e é, sem dúvida, um aspecto que convém evitar, digamos assim. Qual a viabilidade? Passo por colocar a questão ao contrário. Quais as vantagens que estas soluções oferecem? Tal como disse há pouquinho, temos aqui duas visões, não é? Temos a visão da parte dos empresários, das empresas, e temos a visão por parte dos consumidores. Por parte das empresas, este tipo de estudos, este tipo de inovação, este tipo de alternativas são muito interessantes porque lhes permite, por exemplo, diversificar o seu portfólio de produtos. Falei há bocadinho do exemplo do queijo. Uma queijaria que se dedica quase exclusivamente ao fabrico de queijo, se tiver e se implementar tecnologia relativamente simples, consegue valorizar aquilo que já produz, mas consegue também produzir e diversificar os seus produtos. Por exemplo, a questão das proteínas de soro, que podem ser utilizadas e incorporadas, por exemplo, em iogurtes. E aí podemos ter a diversificação do leque de produtos que podem ser oferecidos pelas empresas. Permite também, muitas vezes, e é um aspecto bastante interessante e importante, aumentar o tempo útil de prateleira dos produtos alimentares. Ou seja, a inovação também pode passar por, em vez de um produto lácteo ter uma duração de 15 dias, passar a ter uma duração de um mês. E isso, em termos económicos para a empresa, é excelente, porque o produto pode estar mais tempo disponível no mercado sem que hajam quebras significativas para as empresas. E às vezes
são questões simples e fáceis de implementar. Depois, a questão também da novidade e a questão de mostrar que as empresas também se preocupam com a saúde dos seus consumidores. Ou seja, tentarem ter produtos que vão de encontro às necessidades que o consumidor atual procura, nomeadamente a questão nutricional, as questões mais sensoriais. E isso é importante porque o próprio consumidor reconhece que há uma preocupação da empresa para estas questões. Uma questão muito importante tem a ver com a redução dos custos de processamento e com a questão da energia que é necessária para o dia-a-dia e para os processos produtivos nas empresas. Isso tem um fator e um peso extremamente elevado e muitas vezes algumas alterações tecnológicas no próprio processo, que não implicam assim um investimento tão elevado, conseguem substancialmente reduzir os custos de produção e de energia usada no próprio processo produtivo. Isso é muito bem visto pelas empresas, porque com esta poupança conseguem colocar no mercado produtos mais baratos, mais competitivos e mais acessíveis ao próprio consumidor. Do lado consumidor, obviamente, temos estas vantagens todas associadas às questões da saúde, do bem-estar, às questões organoléticas, de sensação e muitas vezes aos produtos mais ou menos convencionais que podem incorporar aqui novidade. Muito bem. E por este caminho, qual a viabilidade comercial destes novos produtos alimentares? Assim, a viabilidade destes produtos, de alguma forma, ou o estudo da viabilidade destes produtos, acontece, está sempre subjacente à sua implementação, quer pela empresa que os vai produzir. Ou seja, tudo é pensado e tudo é equacionado em termos de viabilidade económica, processual e depois de mercado. Detalhes como a embalagem que é usada, detalhes como se os produtos vão ser aceitos, perspectivas de venda, testes sensoriais antes do produto ir para o mercado, a percepção do consumidor em determinados tipos de propriedades, as questões mais de implementação em termos industriais, alteração nos processos produtivos, aquisição de algum equipamento especial para ser usado e implementado com o uso desta nova ideia, desta nova tecnologia. Às vezes a própria formação dos próprios trabalhadores da empresa é preciso formar, porque as pessoas estão habituadas a determinado tipo de procedimentos e processos e acabam por ter que aprender coisas novas, aprender novos processos, novas formas de trabalhar, e isso tem que ser tudo equacionado. Só depois de ponderados todos estes aspectos é que nós estamos em condições, ou a empresa estará em condições de efetivamente avaliar se o investimento que vai fazer e as alterações que vai fazer no seu modo ou no seu dia-a-dia vão efetivamente ter ou ser viáveis economicamente e se fazem sentido implementar em termos práticos. Mas há muito estudo e há um caminho muito longo a percorrer antes destas soluções serem efetivamente implementadas. E por isso eu julgo que muitas das ideias morrem pelo caminho, mas aquelas que resistem efetivamente são aquelas que têm e que vão ter sucesso. Nesta fase, quais os principais constrangimentos que prevê para a implementação destas novas soluções pelas empresas? Eu penso que eu posso apontar aqui 3 principais constrangimentos. O setor agroalimentar em Portugal é maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas. São empresas que
têm um número de trabalhadores não muito elevado, estão muito preocupados em dar resposta ao seu core business e a resolver os problemas do dia a dia para conseguirem, obviamente, sobreviver, não é? E ter produtos para continuamente terem as suas vendas e garantirem o pagamento dos seus salários, não é? Dos seus trabalhadores. E muitas vezes não têm disponibilidade de recursos humanos para estarem dedicados aos temas da inovação, de experimentar novas coisas, de olhar para os processos que têm e verem quais são os aspectos que podem melhorar ou que podem alterar e que podem fazer a diferença. Por vezes também não detêm de instalações e equipamentos a uma escala que permite fazer estes testes. Ou seja, temos unidades industriais que processam grandes volumes de alimentos por dia e que não podem, pura e simplesmente, ser parados para se desenvolver ou para se testar uma nova formulação. Que não vamos testar com toneladas, vamos testar com porções e quantidades mais ajustadas à fase de experimentação. Ora, não tendo estas duas vertentes e muitas vezes não tendo também disponibilidade em termos económicos para estarem a investir ou estarem a testar novas coisas, é bastante complicado para as empresas implementarem inovação no próprio negócio. Ora, eu acho que aqui as instituições de ensino superior são uma mais-valia. Falo em nome do Politécnico de Coimbra, porque é nas instituições de ensino superior que existe este conhecimento para a inovação, não é? Que pode ser transmitido e partilhado com as empresas. Existem também já implementadas infraestruturas com uma dimensão apropriada em termos laboratoriais ou em termos de escala piloto que permitem alguns testes e alguma validação da tecnologia e das alterações que nós estamos a querer implementar. E depois a possibilidade ainda de a conjugação entre a indústria e as próprias equipas do ensino superior poderem candidatar-se, por exemplo, a financiamento competitivo para implementarem estas soluções, testarem-nas numa fase inicial e à escala piloto e depois virem implementá-las na própria instalação fabril. E este trabalhar em simultâneo da indústria e das instituições de ensino superior pode ultrapassar estes constrangimentos e pode ser aqui uma mais-valia para a implementação destas novas soluções. Muito obrigada, Marta. Foi um prazer ter connosco hoje nas nossas conversas Agir. Obrigada pela participação. Obrigada, Cristina. Obrigada.